Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Ibarama. Lei orgânica que é a principal lei do município, a lei que organiza o funcionamento dos dois poderes do município que nós vamos conhecer hoje. Bom, inicialmente, então, o artigo 1º vai apresentar o município de Ibarama, que é uma pessoa jurídica de direito público interno. A banca pode fazer uma pegadinha, dizendo, por exemplo, que o município é uma pessoa de direito privado. E aí está errado, porque o município é pessoa de direito público. Outra pegadinha que a banca pode fazer é dizer que é direito público externo. E aí estaria errado, porque é direito público interno. Pessoas de direito público externo são organizações internacionais, por exemplo. Então, o município de Ibarama é uma pessoa jurídica de direito público interno. Essas duas informações são importantes. Tem autonomia administrativa e financeira, é regido por esta lei orgânica que a gente vai conhecer agora. O artigo 2º apresenta os dois poderes do município, que são independentes e harmônicos entre si. Os poderes do município são o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses são os dois poderes, então, que nós temos no município. Cuidado que a banca pode fazer uma pegadinha, que ela já fez em concursos em outros municípios, afirmando que o município tem poder judiciário. E aí está errado. Poder judiciário, só quem tem é o Estado e a União. Os municípios não possuem poder judiciário. Quando tu pega a Constituição Federal para estudar, lá tu vai encontrar os 3 poderes. Porque lá está falando sobre a União e os Estados. Agora, município tem só 2 poderes. Não esquece isso para a prova. Símbolos do município são a bandeira, o hino e o brasão. São bens do município tudo aquilo que lhe pertence e a sede do município dá um nome e tem categoria de cidade. Quanto à divisão administrativa do município, é possível que o município tenha distritos. A criação e a extinção de distritos depende de consulta plebiscitária, um plebiscito, uma consulta à população. Então, só vai ser criado ou extinto o distrito após a população concordar com essa alteração. Tem alguns requisitos para criar um distrito. Para a criação de um distrito, deve ter população correspondente a 1/5 do que é necessário para criar um município. A legislação federal vai estabelecer critérios para a criação de municípios. A quantidade de população para criar um distrito é 1/5 pelo menos do que é para um município. Além disso, deve ter na povoação no mínimo 50 moradias e escola pública. Somente atendidos esses requisitos que poderá ser criado um novo distrito em Ibarama. Bom, esses próximos artigos vão apenas falar sobre essas regras quanto aos distritos, nada muito relevante para fins de prova. Na sequência vem a competência do município. O artigo 10 traz uma grande lista com atribuições do município. São as principais competências do município em diversas áreas. Como vocês podem perceber, são mais de 30 incisos. É interessante que vocês façam a leitura. Ao longo da aula eu não vou ler todos os artigos da lei, senão a nossa aula fica muito cansativa e pouco produtiva, né? Então eu vou deixar para vocês fazerem a leitura de alguns artigos, eu vou indicando, claro, quais são mais importantes ou menos importantes e vou explicando para vocês como que isso costuma ser cobrado em prova. Bom, é importante então que vocês leiam todas essas competências do município e cuidem, porque o artigo 11 traz competência comum do município. Uma competência comum do município é uma competência do município junto com a União ou com o Estado. Essa competência comum do município pode ser misturada na prova com a competência que é só do município, porque no artigo anterior tem uma lista com mais de 30 competências que são apenas do município.
E aqui tem competências que o município vai exercer em comum, junto com o governo federal e com o governo estadual. E a banca pode, então, misturar na prova. Por isso é importante comparar esses dois artigos e memorizar o que cabe só ao município ou o que é competência comum. A competência suplementar do município é a competência do município de fazer leis, suplementando aquilo que falta na legislação federal ou estadual, no que se refere a um assunto de interesse do município. Então, o município tem essa competência também de fazer as suas leis, tratando dos assuntos da sua competência. Sobre vedações, esse artigo tem muita chance de ser perguntado na nossa prova. A banca adora formular questões com essas vedações. E aí ela copia essas vedações, altera um detalhezinho e te pergunta qual ou quais que estão corretas na prova. Então a gente tem que conhecer o que é vedado, o que é proibido ao município. Primeiro, o município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, não pode colocar dinheiro nos cultos religiosos ou igrejas, quer dizer, não pode subvencioná-los, também não pode embaraçar, atrapalhar o funcionamento, nem manter com eles ou com seus representantes relações de competência e aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. Então, em resumo, não se mete com religião. Não pode criar religião, não pode dar dinheiro para elas e também não pode impedir o funcionamento delas. Também não pode recusar fé a documentos públicos, porque os documentos públicos gozam dessa presunção de veracidade. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma, sem nenhuma preferência ou discriminação. Por exemplo, para fazer o concurso de Ibarama, eu tenho alguma vantagem por ser morador do município ou por ter nascido no município? Não. O concurso é igual para todos. E quem for melhor na prova vai ficar com a vaga. O município não pode dar uma preferência para quem mora no município, por exemplo. Também não pode o município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos. Publicidade que não interesse à prefeitura. Publicidade que seja feita para propaganda político-partidária ou para outros fins. Também não pode manter a publicidade de atos, programas, obras e serviços e campanhas que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Porque só se justifica que o município faça uma publicidade gastando recursos quando ela tem um caráter educativo, informativo ou de orientação social. E o município não pode fazer nenhuma publicidade que não tenha essa finalidade. Também é vedado ao município dar isenção ou anistia sem interesse público justificado. O município só vai liberar alguém de pagar um tributo ou uma multa quando houver interesse público que isso aconteça. Também não pode exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Aqui um detalhe importante. O município, por lei, pode exigir ou aumentar tributos. O que não pode é fazer isso sem lei. Então, se a prefeitura quer aumentar o IPTU, ou se a prefeitura quer criar uma nova taxa, ela pode. Mas para isso, vai encaminhar um projeto de lei e somente se os vereadores aprovarem que este tributo vai ser criado ou aumentado. Então, é vedado exigir ou aumentar tributos sem lei. Por lei pode. Cuidado que a banca pode trocar esse sem lei por lei, né? Também não pode estabelecer tratamento desigual entre contribuintes que estão em mesma situação, não pode estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino, quer dizer, não pode cobrar mais ou menos tributo pelo fato do bem vir de fora ou ser feito no próprio município. Também não pode cobrar tributos quanto a fatos geradores ocorridos antes da lei que os houver instituído ou aumentado, ou no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou. Também não pode utilizar tributo com efeito de confisco, que o valor do tributo não pode ser muito alto. Não pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Também não pode instituir imposto sobre o patrimônio, renda de serviços da União, Estado e outros municípios, porque os entes públicos possuem imunidade de impostos.
Então, se tem um prédio público que pertence ao Estado ou à União, o município não pode cobrar IPTU deles, por exemplo. É isso. Também não pode instituir imposto sobre templos de qualquer culto. As religiões, as igrejas possuem essa imunidade. Sobre o patrimônio de partidos políticos, nem livros, jornais, periódicos e papel para sua impressão. Tudo isso está livre de imposto. Sobre a organização dos poderes, nós temos agora uma série de regras que nós vamos conhecer sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Depois de conhecermos essas regras, vamos ver as regras sobre o poder executivo, que é a Prefeitura aqui de Ibarama. Bom, primeiro sobre o poder legislativo, a gente tem aqui que os vereadores vão ser eleitos para um mandato de 4 anos, e tem alguns requisitos para ser vereador que vocês devem saber para a prova, porque a banca pode perguntar. Tem que ser brasileiro, cuidado, basta ser brasileiro. Não precisa ser brasileiro nato. Se a banca afirmar na prova que o requisito para ser vereador é ser brasileiro nato, aí está errado. Cuidado, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral, tem que estar alistado eleitoralmente no município, em algum partido político. Tem que ter o domicílio eleitoral aqui na circunscrição do município de Ibarama. Filiação partidária. Idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Cuidado, porque a idade mínima para ser vereador é de 18 anos. E para ser prefeito e vice é de 21 anos. E a banca também pode tentar te confundir trocando uma pela outra. Então não esquece, vereador 18 anos, prefeito e vice 21 anos. Bom, a Câmara Municipal vai se reunir todo ano de 15 de fevereiro a 30 de junho. Faz ali um recesso, depois reúne-se novamente de 1º de agosto a 15 de dezembro. Esses são os períodos de funcionamento da Câmara Municipal. As sessões marcadas para essas datas vão ser transferidas para o 1º dia útil seguinte, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Então, se uma dessas datas for sábado, domingo ou feriado, fica transferido para o próximo dia útil seguinte. Bom, convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? Convocar extraordinariamente a Câmara é quando a Câmara é convocada para uma reunião extra, uma reunião a mais, além daquelas normalmente realizadas. Quem é que pode fazer a convocação extraordinária? Pode ser feita pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, quando o prefeito e vice vão tomar posse fora da data marcada de 1º de janeiro, ou ainda pelo presidente da Câmara ou requerimento de 1/3 dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. Esses são os que podem convocar uma sessão extraordinária. Quando é convocada uma sessão extraordinária, vai ter uma pauta, vai constar o que vai ser tratado naquela sessão. E naquela sessão só pode ser decidido sobre aquela matéria. Eles não podem, naquela sessão, deliberar sobre outros assuntos. As deliberações da Câmara são as decisões que são tomadas, em regra, por maioria de votos, desde que estejam presentes a maioria dos seus membros. Essa é a chamada maioria simples. Então, tem votação na Câmara hoje, estão presentes 9 vereadores. Quantos votos eu preciso para aprovar, para ter maioria? 5, porque mais da metade de 9 são 5, né? E se estiverem presentes 8 ou 7 vereadores, se estiverem presentes 7 ou 6 vereadores, eu preciso de 4 votos. Então, conforme a quantidade de presentes, muda a quantidade de votos que eu vou precisar. Isso que é a maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Em regra, é assim que se decide. Tem alguns casos que vão exigir maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores. E outros que vão exigir 2/3, que seria 2/3 do total de vereadores. Vamos supor que sejam 9 vereadores. Se forem 9 vereadores no município, e a matéria exige maioria simples,
eu posso precisar de 5 ou 4 votos, conforme estejam presentes 6, 7, 8 ou 9 vereadores. Porque se tem sessão e tem 9 ou 8 vereadores presentes, com 5 votos eu tenho maioria. Se estão presentes 7 ou 6, com 4 votos eu tenho maioria. Isso é a maioria simples. Maioria absoluta é mais da metade do total. Aí não importa quantos vereadores estão presentes na votação. Eu vou precisar de 5 votos para aprovar por maioria absoluta se forem 9 vereadores. Porque 5 é mais da metade de 9. Não importa se estão na sessão 9, 8, 7 ou 6 vereadores. E tem casos que vão exigir o voto de 2/3. 2/3 de 9 são 6, né? Então, as coisas mais difíceis de serem aprovadas são as que exigem 2/3, que eu vou precisar, se forem 9 vereadores, vou precisar de 6 votos. Então é isso. Quando essa lei orgânica não disser nada, é maioria simples. Quando a lei orgânica disser que é maioria absoluta ou 2/3, vai ser exigida essa quantidade específica de votos. Bom, é isso que nós temos aqui. Tem ainda o artigo 20, que prevê que as sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, de 2/3 dos vereadores. Então, a regra é que as sessões são públicas, mas é possível que os vereadores decidam por uma sessão não pública, secreta, a portas fechadas, mediante o voto de 2/3 dos vereadores. A sessão só pode ser aberta com a presença de, no mínimo, 2/3 dos membros. Se forem 9 vereadores, seriam 6 membros. Quer dizer, se tem sessão na Câmara hoje e não estão presentes 6 membros, a sessão não pode começar. É isso que está dizendo o artigo 21. Sobre os funcionários da Câmara, não. Esse título está errado, pessoal. Isso acontece às vezes. Eles queriam falar aqui do funcionamento da Câmara. É muito comum que tenham erros de digitação em leis municipais. Este é um caso, né? Então, sobre o funcionamento da Câmara, a Câmara reúne em sessões preparatórias a partir do dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato para a posse, né? 1º de janeiro eles vão dar posse para aqueles que foram eleitos. Vereadores, prefeito e vice-prefeito. O que acontece se o vereador não vai lá no dia 1º de janeiro para tomar posse? Se o vereador não apareceu para a própria posse, ele tem o prazo de 15 dias para comparecer e tomar posse. Se não comparecer nesse prazo, está sujeito a perder o mandato. A gente vai ter uma mesa na Câmara, o artigo 23 apresenta essa mesa. A mesa da Câmara, que é composta por 4 vereadores que são eleitos dentre os vereadores para essas funções de administração da casa e dos trabalhos. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser o primeiro vice, outro vai ser o secretário e outro vai ser o segundo secretário. Eles são eleitos para essas funções, pelo período de 1 ano. E é permitida a reeleição. Aquele vereador que for presidente no primeiro ano pode ser presidente de novo no segundo ano, se os demais assim elegerem. A Câmara tem comissões permanentes também, que tratam de matérias específicas. Então vai ter a Comissão de Justiça e Redação, vai ter uma comissão para cuidar do orçamento, enfim. Comissões são grupos da Câmara que estudam assuntos específicos. E tem algumas matérias que, antes de serem levadas ao plenário, que é a reunião de todos os vereadores, passam por essas comissões. Aí a comissão discute e analisa a matéria e depois encaminha para o plenário. E aí cada comissão, em razão da sua competência, vai discutir e votar os projetos de lei, realizar audiências públicas, convocar secretários ou outras autoridades para comparecerem e dar informações. As comissões recebem petições e denúncias, podem solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e exercem fiscalização da prefeitura. Também é possível a criação de CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma CPI é uma comissão de vereadores que é criada para fazer uma investigação. E para investigar algum fato determinado por um prazo certo, pode ser criada uma CPI. Para criar a CPI, é necessário um requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores. Só se 1/3 dos vereadores assinar o requerimento criando a CPI, que ela vai
poder ser criada e instaurada. O artigo 26 fala sobre maioria e minoria. O que é isso? A maioria são os vereadores que estão com o governo e a minoria são os vereadores da oposição. Essa aqui é a ideia. A maioria, a minoria e os partidos políticos que tenham mais de um vereador vão ter líder e vice-líder. Então, eles escolhem, entre eles, quem vai ser o líder e vice-líder desses grupos da Câmara. Bom, o artigo 29 prevê que a Câmara pode, então, convocar secretário municipal ou diretor para pessoalmente comparecer e prestar informações sobre algum assunto que a Câmara esteja fiscalizando. Porque a Câmara tem a função de fiscalizar a Prefeitura, e nessa função fiscalizatória ela convoca, então, essas autoridades para darem informações. A Câmara também pode enviar pedido escrito de informação. Quando é enviado um pedido escrito de informação para um secretário municipal ou diretor equivalente, ele tem o prazo de 30 dias para prestar essa informação. O artigo 32 traz algumas competências da mesa da Câmara e depois o artigo 33 traz competências do presidente da Câmara. Professor, não é a mesma coisa? Não, não é. Porque a mesa são aqueles vereadores que a gente viu antes, o presidente, o primeiro vice, o primeiro secretário e o segundo secretário. Quando uma atribuição é da mesa, aqueles 4 vereadores em conjunto vão praticar esses atos. Já quando a competência é do presidente, apenas um deles, apenas o presidente terá a competência. Então são coisas diferentes. E a banca pode, na prova, fazer uma questão misturando, confundindo o que cabe à mesa e o que cabe ao presidente. Então a gente deve saber diferenciar essas atribuições. A mesa vai tomar todas as medidas necessárias para manter a regularidade dos trabalhos legislativos, que são os trabalhos da Câmara, as sessões da Câmara. A mesa vai apresentar projetos que criam ou extingam cargos na Câmara. Então, para decidir quais são os cargos que existem na Câmara, a mesa que vai encaminhar os projetos de lei nesse sentido. Também sobre o orçamento para o funcionamento da Câmara, a promulgação da lei orgânica e suas emendas. A gente vai estudar hoje como que funciona a aprovação de emenda à lei orgânica. E quando uma emenda à lei orgânica é aprovada, quem promulga é a mesa da Câmara. E é interessante isso, porque é só isso que ela promulga. Quem vai promulgar, por exemplo, resoluções e decretos legislativos é o presidente da Câmara, que também poderá promulgar leis quando o prefeito não promulgar. Depois a gente vai ver direitinho quem promulga o quê, mas é importante já saber que a mesa promulga a emenda à lei orgânica e o presidente da Câmara que promulga resoluções e decretos legislativos. A mesa também vai representar junto à prefeitura quando tiver alguma necessidade de economia interna. Também vai contratar temporariamente servidores, se for necessário. Quem faz a contratação é a mesa. Então, essas são atribuições da mesa. No artigo 33, estão atribuições que são somente do presidente da Câmara. Cabe ao presidente da Câmara representar a Câmara em juízo e fora de juízo, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Quando há uma dúvida de como deve ser aplicado o regimento interno, quem interpreta e aplica é o presidente. Promulgar resoluções e decretos legislativos e as leis quando o prefeito não tiver promulgado. Publicar os atos da mesa, resoluções, decretos legislativos e leis que vier a promulgar. Autorizar as despesas da Câmara. Representar por decisão da maioria absoluta da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Solicitar por decisão de maioria absoluta da Câmara a intervenção no município. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo pedir auxílio da força policial, se for necessário. Encaminhar a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas. Todas essas, então, são atribuições do presidente. E nós temos que cuidar, que é muito provável que na prova a banca formule uma questão misturando, confundindo o que cabe à mesa com o que cabe ao presidente da Câmara.
Muito bem. Concluímos então aqui nosso primeiro vídeo analisando a lei orgânica aqui do município de Ibarama. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar analisando esta lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.